Boa noite a todos. Estamos fazendo aqui mais uma live da XP Investimentos. Hoje a gente vai discutir a BRF, uma das grandes empresas do setor de proteína animal. Estamos aqui comigo o Lorival, CEO da BRF, e o Carlos, CFO da BRF. Vamos ter uma discussão bem interessante, não só em relação ao cenário de curto prazo, médio prazo, vários pontos que a gente tem discutido sobre a tese da BRF, mas também com a oportunidade para discutir alguns dos planos dos próximos 10 anos que a BRF apresentou no ano passado. Então, acho que tem vários pontos interessantes para discutir. Do nosso lado estou eu, o Leonardo Alencar e a Larissa Pérez do meu time, somos responsáveis pela cobertura de agro, alimentos e bebidas. Fique à vontade para mandar perguntas no chat do YouTube, tá? A gente pode ir passando aqui as perguntas ao vivo. Gente, para começar, o Lorival vai fazer uma pequena apresentação, logo depois dos agradecimentos, claro, para poder ajudar um pouco na estrutura da conversa. Mas, de qualquer forma, Lorival, obrigado pela presença. Carlos, também obrigado pela presença. Bom, obrigado, Leonardo, obrigado a todos. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo, nos ouvindo, falar um pouco aqui da nossa empresa. Então, só antes de passar aqui, entrar na apresentação para dividir um pouco com vocês com relação ao planejamento da companhia, eu queria só fazer um recap rápido aí desses últimos anos do trabalho que foi feito dentro da companhia e, obviamente, vocês vão entender o porquê desse planejamento estratégico, essa visão agora dos 10 anos, né? Então, basicamente, eu acho que nos últimos 2, 3 anos aqui da companhia, foi um trabalho muito grande de arrumação de casa, de turnaround, de colocar a companhia novamente num lugar que ela merece, com grande destaque por ser uma das maiores exportadoras brasileiras, uma das maiores exportadoras de frango do mundo e, sem dúvida, acho que um ícone da indústria nacional e, sem dúvida, uma empresa que nos orgulha muito pelo que representa globalmente e o que representa no Brasil. Hoje, a BRF exporta para mais de 100 países do mundo. Nós temos também quase 100 mil funcionários, temos outros 10 mil integrados, somos líderes aqui no mercado onde atuamos, no Oriente Médio com a marca Sadia, na Turquia, onde nós temos a Banvit, e aqui no Brasil com a Quali, com a margarina Quali, Sadia e também Perdigão. Nesses últimos anos, trabalhamos muito intensamente uma cultura, uma organização, reduzindo o endividamento da companhia, reduzindo a alavancagem da companhia, que em 2018 chegou a passar de 6 vezes, hoje abaixo de 3 vezes, também saindo de um prejuízo naquele ano de mais de 4 bilhões de reais para um lucro agora no ano passado de mais de R$1 bilhão. Ou seja, de fato organizando novamente a companhia, com uma cultura, com uma gestão absolutamente comprometida com o resultado e estável. Então, com isso, a gente trabalhou no que é o crescimento e para onde nós queremos levar a BRF e a companhia. E aí, Léo e demais, eu vou me permitir aqui, vou tentar, vamos ver se eu consigo fazer direitinho aqui para dividir um pouco a apresentação com vocês, né? Para que a gente possa falar um pouco melhor e do que a gente está chamando aqui de Visão 2030. Então, sumariamente, o que a gente está falando? Nós trabalhamos com o objetivo de crescer a companhia para que ela atinja, nesses 10 anos, 100 bilhões de receitas anuais, mais do que triplicando o EBITDA atual, fazendo sempre a gestão com a disciplina financeira para que a gente fique com a alavancagem sempre abaixo de 3 vezes, ao redor desse patamar, para assegurar a continuidade desse plano de crescimento. E quais são algumas das premissas por detrás desse plano? Ser cada vez mais uma empresa de alimentos de alto valor agregado,
proporcionando produtos com qualidade, com segurança, com mais praticidade e mais conveniência para todos esses consumidores, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. E o que a gente quer ter no portfólio é um portfólio com mais de 70% de produtos de alimentos com alto valor agregado, deixando de ser cada vez mais vamos chamar aqui, um frigorífico comoditizado que só vende carne in natura, para ter cada vez mais alimentos, produtos de alto valor agregado que se beneficiem da fortaleza e da qualidade das marcas Sadia, da marca Perdigão, da marca Quali e da marca Banvit que nós temos no exterior. Então, para isso, nós definimos algumas avenidas de crescimento ao longo desses 10 anos. Nós vamos trabalhar numa diversificação geográfica para que a gente possa, além de exportar, também produzir o alimento em outras geografias, como China, Europa, Estados Unidos. Vamos trabalhar fortemente na transformação do nosso negócio, na transformação também digital do nosso negócio, eu falo um pouquinho na sequência. Vamos focar no crescimento do consumo da proteína de suínos, que hoje no Brasil se consome 15 quilos por habitante, enquanto na Europa 38, nos Estados Unidos 30. Nós vamos avançar num segmento que cresce muito mundialmente no Brasil, que é de rações, de ração PET, que cresce a duplo dígito ano a ano, e cada vez mais, tanto cães como gatos, um crescimento muito grande na sua especificação e nos volumes. E aí eu falo também da vantagem competitiva que a BRF tem, porque nós hoje já produzimos ração para todos os animais que nós temos hoje, então a gente já tem uma escala para essa produção e vamos nos beneficiar ainda mais dessa escala trabalhando na gestão comercial e de marcas. A gente vai evoluir também em pratos prontos, que é uma tendência de mercado, cada vez mais praticidade e conveniência para todos, também com relação à grande mudança nos substitutos de carne, e aí a gente vai falar de plant-based, de carnes cultivadas em laboratório, então uma grande tendência para acompanhar, mas, de novo, a gente vai crescer não fazendo mais do mesmo, mas sim fazendo também outras coisas de forma mais ampla, que a gente possa crescer o portfólio e sempre, eu repito isso muitas vezes, vocês vão me ouvir falando isso, sempre levando qualidade, trabalhando com muita integridade. Integridade naquilo que fazemos, integridade na forma com que nós nos comunicamos com os nossos investidores, com os nossos clientes, passando a eles sempre uma informação absolutamente transparente com relação aos nossos produtos. E aí, falando um pouco de uma das grandes avenidas e onde nós temos trabalhado muito ao longo de 2020, já estamos também em relação a isso em 2021, aprimorando o nosso portfólio, lançando novos produtos. Então, uma linha especiale de pratos prontos, de alta qualidade, com um nível diferenciado. Da mesma forma, lançamos aqui com Perdigão, que vocês estão vendo aqui à direita, são produtos, uma outra categoria, shelf stable, que não precisam de resfriamento, mercados diferentes, obviamente, preços diferentes, mas o que a gente quer é cada vez mais atender uma amplitude diferente de consumidores. Da mesma forma, uma linha veg tal, produzidas aqui no Brasil, que atinge e atende a demanda cada vez mais crescente por produtos dessa natureza, e expandindo também aqui, como vocês veem, a linha na brasa para churrasco, fazendo não só as carnes, as proteínas, mas também fazendo o complemento, né?
o complemento do churrasco, como a farofa, como o pão de alho, e agora também temos o queijo coalho na brasa, e expandindo o portfólio de quali, além da margarina, também agora com a manteiga, também com perdigão, também com pão de queijo quali, de novo, expandindo as datas de consumo com os nossos produtos. Da mesma forma, a gente tem feito isso nos outros mercados onde nós atuamos, tanto no mercado halal, nos Emirados Árabes, com lançamentos, aqui com a Banvit, também com lançamento, lançando a Quali em outras regiões aqui na América Latina, aqui com a Vita e outros produtos com a marca Sadia, por exemplo, no Chile, onde temos vários produtos lançados e uma presença grande naquele país. Então, é importante que essa cultura e o trabalho que nós estamos fazendo de inovação não é só para o Brasil, é para toda a companhia, de fato, para atender essa mudança, essa demanda que tem vindo de todos os consumidores com a mudança de hábitos de consumo, visando maior praticidade e sempre com a qualidade para que a gente possa atender a um consumidor cada vez mais exigente. E aqui eu falo especificamente, eu acho que do último comunicação que nós fizemos com relação ainda à inovação, mas com relação ao substituto de carnes. Nós anunciamos recentemente uma parceria com a Aleph Farms de Israel para o desenvolvimento de carnes cultivadas em laboratório, com toda a tecnologia, com toda a saudabilidade, extremamente sustentável na produção de todos esses alimentos, com menos consumo de água, com menos emissão de gás carbono, usando áreas menores, tempo menor, extremamente saudável. Então, é algo que nós estamos investindo e acreditamos muito nisso. Temos trabalhado em outras também frentes, com plant-based, com diferentes produtos que já lançamos, já temos a linha a Sadia, Veg e tal, e temos, obviamente, um foco grande em tudo que é inovação, como, por exemplo, o BRF Hub, que visa fomentar esse tipo de crescimento. Para não tomar muito o tempo de vocês, e acho que vale a pena aqui, Leonardo, se me permitir, eu acho que o bate-papo acaba agregando um pouco, mas eu queria deixar realmente essa mensagem de uma oportunidade de crescimento, uma companhia que vai, com a fortaleza das marcas, da nossa capacidade de desenvolvimento, triplicar de tamanho aí nos próximos anos e ser cada vez mais uma produtora de alimentos. Eu sei que muito do histórico, uma companhia que tem mais de 80 anos, aí 87 anos, às vezes é muito vinculada à produção de frango, de porcos, isso também, mas o crescimento virá de novas linhas de negócio e sempre aprimorando cada vez mais os nossos produtos, mas tendo sempre produtos de valor agregado, sendo cada vez mais essa empresa de alimentos. E aí, só como aqui um último slide, ficando aqui para todos vocês, também a forma de interagir com os nossos clientes, aproximando, estando cada vez mais perto do cliente. Então, nós temos aqui o nosso mercado em casa, onde todos vocês, aqui tem o QR Code aqui, só aproximar os celulares de vocês aqui, já vai entrar no site do Mercado em Casa, podem fazer ali as suas compras, no final o cupom colocando Mercato XP, todos vocês que estão aqui nos assistindo terão 15% de desconto em todos os produtos, e o site é o mercadoemcasa.com.br. Eu acho que cada vez mais nós temos que estar próximo dos nossos clientes e com diferentes produtos para atender essa demanda. Então, eu vou deixar aqui, Leonardo, está aqui o Mercado XP e o site, QR Code, fiquem totalmente à vontade. E aí eu abro aqui para as perguntas que o pessoal tiver, que você tiver, fico aqui à disposição de vocês. E o Carlos Moura, que está aqui comigo também.
Ótimo, Norival. Muito obrigado pela apresentação. Acho que, assim, você já tocou em diversos pontos importantes aqui do que a gente tinha discutido de BRF, né? Sobretudo pensando nessa ótica de tendências de consumo, que eu acho que é uma coisa que a gente fala bastante e acho que o maior desafio é justamente saber a velocidade disso, né? Já se fala bastante sobre plant-based, já fala bastante sobre carne de laboratório, mas depois eu queria ter uma leitura de vocês sobre quando que a gente pode esperar ver produtos realmente disponíveis, né? Plant-based a gente já vê bastante, né? Já tem realmente na gôndola, mas talvez na parte de carnes de laboratório. E até quanto vocês acham que isso vai realmente compor do mercado, né? Se a gente está discutindo ocupar espaço das carnes normais, a gente está falando do mercado que continua crescendo, se oferece mais opções para o consumidor. Mas não tem dúvidas que cada vez mais a BRF é uma indústria de alimentos e ela foca muito mais em produtos de valor agregado. Acho que isso está bem alinhado com o que vocês apresentaram. Mas acho que a gente precisa realmente tirar da frente esse ponto da discussão de grãos, né? E não tem jeito. A gente vem de 2020 com preços de grãos subindo, final de 2020 principalmente, mas começo de 2021 continua a mesma tendência. Isso não é um movimento somente Brasil, a gente sabe que isso é um movimento mundial, preocupações não só com a demanda que está muito aquecida e uma oferta que tem seus riscos por questões climáticas. Então, eu acho que o ponto principal, por que sempre falamos de grãos quando falamos de BRF e como fazer para poder diminuir a discussão de grãos quando falar de BRF, né? Mas pensando no curto e médio prazo, acho que até para vocês poderem explicar um pouco mais para todo mundo de quais são as estratégias que vocês têm justamente para poder mitigar esse efeito de que para não ser uma discussão recorrente a discussão de preço de grãos na BRF. Então, ótimo, né, falar desse assunto, porque realmente acho que é a grande preocupação de todo mundo e é abordado e com razão, porque os grãos eles são extremamente relevantes no custo de uma empresa como a nossa, mas de qualquer produtor. Hoje, sem dúvida, aí mais de 70%, vamos chamar, ou 70% do custo do animal vivo, né? Não o custo da BRF, mas qualquer produtor do animal, ele está ali basicamente entre a ração, os insumos que alimentam os animais. Então, não tem dúvida, não podemos dizer que não é relevante, porque é relevante sim, e impacta toda a indústria, não só a BRF, mas todos os produtores. Eu até costumo dizer, às vezes brinco, o pessoal fica perguntando, o impacto da BRF. Eu falo, gente, todos os frangos, pelo menos os que eu conheço aí são bastante, eles acabam comendo milho. Não tem nenhum frango que consegue ser produzido que não coma a ração, que não venha desse insumo. Então, impactará toda a indústria, não só a BRF. Então, onde que pode estar aqui o diferencial? Mas antes, deixa eu só colocar o do patamar. Né? De fato, a gente olhar o preço do milho do ano passado, o que é agora, ele praticamente dobrou. E esse impacto, obviamente, estará no custo de produção de toda a indústria, quer seja no Brasil, quer seja fora do Brasil. O que eu estou dizendo com isso? A indústria vai se adaptar a esse novo patamar. Não tem como, não dá para se dobrar o quilo do milho e achar que tudo vai continuar igual como se não tivesse dobrado. Isso vai acontecer. E aí, usando um exemplo aqui muito simples, se você pegar um produtor, qualquer um que seja, mas se você fosse um produtor pequeno, antes, com 40, 50 reais, você comprava um saco de milho. Hoje você precisa o dobro para comprar o mesmo saco de milho que continua alimentando a mesma quantidade de frangos. Não é porque ele custa o dobro que você vai alimentar o dobro. Então você tem aqui sim uma perda de competitividade do setor como um todo. Aonde que eu quero levar aqui? Aonde que está a vantagem? Eu não preciso não comprar o grão, que vai acontecer, mas eu preciso ser mais eficiente do que os nossos concorrentes. Eu tenho que ter uma estratégia mais adequada de compra de grãos, ou seja, estar presente geograficamente em todas as regiões com um footprint adequado. Então eu tenho produção no sul, eu tenho produção no centro-oeste. A maior fábrica da BRF hoje está no centro-oeste. A segunda, a terceira também está no centro-oeste. Então,
eu tenho acesso a grãos economicamente mais eficientes do ponto de vista financeiro. Além disso, eu tenho que ter a estratégia para comprar no timing certo, ter a capacidade de estocagem a um custo mais baixo. Ou seja, eu tenho que ser mais eficiente, e isso traz a BRF uma vantagem competitiva para ser mais eficiente e ter um custo de produção, sim, em outro patamar, porque o custo subiu, mas continuar sendo mais eficiente do que o restante do mercado. E isso me garante, junto com o poder das nossas marcas, um produto com qualidade, num preço adequado, ter uma margem sustentável. Então, isso aí vale para todo mundo. Quando a gente olhar qualquer empresa, se você não tem a escala, a capacidade, essa diversificação de compra do insumo de forma eficiente e não tem a fortaleza das marcas e a capacidade de vender a um preço adequado, você será comprimido na sua margem, que não é o caso da BRF. Até porque hoje 100% da produção de frango nossa é integrada. Então, eu tenho bios integrados, eu tenho a produção e a gestão inteira da cadeia. Então, eu tenho, sim, todo o ganho de competitividade por essa estratégia, essa forma de operar. Então, quando o preço, por exemplo, aqui do suíno sobe no mercado spot e tal, a gente não é impactado, porque 95%, 96% da nossa produção é dentro de casa. Quem opera, que tem processados que depende de comprar no spot, esse sofre mais, sim, o impacto desse custo. E a outra coisa, Léo, para te dizer, hoje, no Brasil, quase 80% do que a gente vende já são produtos de valor agregado e não necessariamente linkados diretamente ao grão. Então, eu tenho alimentos que não são exatamente só o frango, só o suíno, mas são produtos que já vêm com um valor agregado maior. E grande parte do in natura que a gente produz, ele é exportado. Eu acabo, de alguma forma, tendo um hedge, porque eu beneficio também do aumento do câmbio. Então, se a gente pudesse tentar sumarizar, assim, a BRF no Brasil já é hoje uma empresa de alimentos com a fortaleza das marcas e uma diversificação de alimentos maior, e somos um grande exportador de in natura, que aí a gente se beneficia da demanda de China, da demanda e do preço que o câmbio traz. E sempre lembrando, aqui o setor de alimentos básicos e uma população crescente, uma população que cresce no Brasil e cresce fora do Brasil. Então, a demanda por alimentos é grande, continuará sendo grande e não vai cair 10, 20, 30%, porque a população continua crescendo. Então, estudos que não são só nossos, mas da FAO, e tudo, já indicam que daqui a pouco o mundo terá 10 bilhões de habitantes. E com 10 bilhões de habitantes, a demanda por alimentos será cada vez maior. Então, só para voltar aqui no grão, desculpa que eu me empolgo falando de tudo, mas, de novo, ele é importante, nós temos que ser mais competitivos e temos a capilaridade para ser mais competitivos do que o mercado em geral, e temos a amplitude dos produtos que vendemos para que o grão não seja tão relevante como se nós só vendêssemos frango in natura ou suíno in natura. Então, tem essa amplitude. E, obviamente, uma estratégia financeira e capacidade de estocagem, de armazenagem, que nos garante essa produtividade. Mas posso concluir, então, também Claro. que nesse cenário de custos mais altos, você tem um ambiente em que a BRF também se diferencia mais por ter marcas mais fortes e canais mais rentáveis também. Então, esse cenário é até mais favorável aos grandes players e menos favorável aos pequenos players. Olha, ele não tem uma relação direta, mas sim, porque no momento que eu tenho aqui a escala, a minha capacidade de adequação do preço, ela acaba sendo maior. Quando você tem uma empresa
com a representatividade que a BRF tem, com as marcas que ela tem, com o posicionamento que ela tem, ela consegue adequar ao preço a esses novos patamares de custos. A diferença, quando você não tem essa representatividade, você tem que meio ali seguir ou acompanhar de alguma forma. Então, você fica mais suscetível à compressão de margens que possa acontecer. E, obviamente, se você está, e hoje, né, se você está muito concentrado num determinado mercado, você sofre mais intensamente um aumento de custo de produção daquele mercado. Que não é o nosso caso, pela nossa base de diversificação. Então, o que eu posso te dizer é, sim, vai ter um aumento de custo, terá um aumento de custo, porque o grão subiu, mas acho que a BRF tem muita competitividade para saber gerenciar e tocar um negócio num cenário como esse. Com certeza. Acho que, até puxando esse gancho das vantagens competitivas, acho muito importante reforçar que a dinâmica do in natura e a dinâmica do processado é completamente diferente, né? Pessoalmente, quando eu penso em vocês, eu penso muito no nuggets, eu até dei um sorriso quando você falou do pão de alho, por exemplo, eu penso na pizza, eu penso no queijo, todos esses produtos que realmente trazem um diferencial para vocês por serem processados. Então, acho que até uma pergunta que a gente vem ouvindo recorrentemente dos investidores é a questão da performance dessas diferentes linhas em momentos de crise, porque a gente sabe que atualmente não está fácil em termos de cenário macroeconômico, está bem desafiador. A gente queria entender um pouco, na visão de vocês, como que os processados eles performam em momentos positivos da economia versus nesses momentos de crise, em comparação com a in natura. Eu acho que esse é um ponto bem interessante da tese, que com certeza é uma vantagem competitiva para vocês. Olha, não tenha dúvida, Larissa. E assim, a resposta ela pode ser um pouco ampla, porque realmente se você olhar e comparar e olhar o preço do produto com valor agregado, como o próprio nome diz, e processado, e olhar o in natura, você não tenha dúvida que acaba sendo o in natura ali mais barato. Teoricamente, as pessoas poderiam migrar, né? Mas um pouco mais amplo, né? Porque a gente está num contexto onde você tem também um consumo muito grande no Brasil da proteína bovina, né? Carne bovina, que também, vocês estão acompanhando, está batendo recorde de preço. Então, eu me coloco muito assim, eu sou consumidor, e também sou consumidor, e acredite, eu vou no supermercado, fico lá olhando, confiro o preço, tudo. Então, na hora que eu olho, se eu vou lá, olho, e o preço daquele bife que a gente queria comprar subiu mais ainda, na verdade, eu vou fazer o meu dinheiro valer mais. Então, pode ser que eu deixe de comprar aquela proteína bovina que subiu muito e eu vou comprar um processado que a gente faz, que embora seja um pouco mais caro do que o in natura, o frango inteiro, por exemplo, mas ele ainda é muito economicamente eficiente e viável do que um outro produto. Então, a gente tem que olhar ali o contexto de forma geral. E aí entra também um outro contexto. As pessoas também podem reduzir a alimentação fora de casa, se a crise e o poder de consumo caiu por alguma razão. Então, as pessoas, todo mundo, nós também, eu, todos, a gente faz, a gente toma decisões a todo momento, né? Nós fazemos trocas. Então, você olha, putz, primeiro, de repente, eu vou deixar de comer um dia a mais fora de casa e vou fazer em casa. E aí, na hora que você vai fazer em casa, você vai lá, vai pegar o produto Sadia, o produto Perdigão, vai fazer em casa, que é mais eficiente, mais econômico do que se comer fora. O que eu quero te dizer? Na hora que nós olhamos esse contexto todo, eu acho que a gente se coloca muito bem e a gente tem visto a demanda por esses produtos subirem e crescerem, mesmo no ambiente econômico adverso. Por essas razões que eu estou te colocando. Existe uma migração de uma proteína bem mais cara, que é o bovino, para os nossos produtos que têm essa eficiência. Existe também uma migração da refeição fora de casa para fazer. E você falou bem aí da pizza. Pega a nossa pizza deliciosa, se você ainda comprar aqui com 15% de desconto no Mercado em Casa, olha o preço dela
e quando você liga para pedir uma pizza. A diferença é brutal. Então, o que acontece? A pessoa fala, putz, peraí, eu vou pedir uma pizza ou eu vou fazer duas? Por exemplo aqui da Sadia, é mais fácil. Essas trocas acontecem e a gente acaba se beneficiando disso. Então, muitas vezes eu vejo, e aí não é o caso de vocês, mas tem analistas que falam, vai ter um trade down, as pessoas não vão comprar mais Sadia, vão comprar uma marca mais barata. Pode até ser verdade, mas é uma parcela. Mas vai existir um outro trade down de outras decisões que se toma, como essa que a gente falou agora, de comer fora, de pedir fora, ou de uma outra proteína. E a gente tem sentido isso positivamente desde o ano passado, no crescimento que nós tivemos de todos esses produtos aqui de valor agregado, que de um ano para o outro cresceram mais de 15% em relação ao ano anterior. Eu acho que aí até a pandemia teve um pouco do efeito disso, que o hábito de consumo das pessoas também mudou um pouco. Né? Perfeito. Quem diria que a pandemia traria boas notícias nesse sentido? Aliás, é um ponto bom, porque as pessoas é só boa. Eu acho que a pandemia não está boa notícia, não tem boa notícia na pandemia, né? Mas o que ela traz é uma adequação. As pessoas, todo mundo precisa se adequar. Eu, você, estamos aqui todo mundo em casa e a gente tem que acabar se adequando. E aí todo mundo sofre um pouco com isso. E aí eu acho que outra coisa só importante para colocar hoje no Brasil, a venda que nós temos que é o que a gente chama de food service, que é para restaurante, para transformadores, é menos de 10% do que a gente vende. Então, a grande venda da BRF é, de fato, nos canais de varejo, supermercados, mercearias. Então, essa é a grande massa. E quando você tem o hábito de consumo mais em casa, isso cresce proporcionalmente também nesse momento. Né? Vai até aproveitando já em cima dessa linha, você falou uma coisa bem interessante da questão da carne de frango, mas a carne suína, eu sinto que é uma expectativa que a gente tem faz muito tempo. E eu falo isso com total viés, porque eu sou entusiasta, sabe? Gosto bastante, mas é um consumo que realmente a gente espera que ele vá subir e fica sempre nessa casa de 15, 16 quilos per capita. E agora com China realmente com uma demanda bem aquecida, fica difícil esperar que o consumo aqui vá subir, né? Pensando nessa leitura, assim, realmente, ano passado o preço da carne bovina subiu bastante, o preço da carne suína também subiu, acho que isso foi favorável a vocês, eu entendo perfeitamente que esse trade down não necessariamente é negativo, né? Você tem muitos outros degraus agora, não é só mais o in natura, né? Você tem processados, vários outros produtos bem posicionados, mas a carne de frango, apesar disso tudo, ela performou pior do que as outras carnes, né? Então, eu queria uma leitura sobre como foi 2020, vocês acham que 2021 carne de frango vai recuperar esse espaço? Ele vai ocupar mais espaço na mesa? A gente viu que o consumo per capita de carne de frango bateu recorde histórico ano passado. Se ele vai conseguir bater outro recorde esse ano? E se talvez essa expectativa de aumento no consumo da carne suína só venha depois que os preços começarem a acomodar um pouco mais, porque realmente nesse cenário ainda é uma coisa que não é hábito do consumo brasileiro e preços não tão atrativos quanto a carne de frango. Então, mais uma leitura do que aconteceu no ano passado e perspectiva para esse ano também. Olha, eu vou te dizer o que eu acho. Acho que assim, a carne suína ela vai crescer. E aí tem uma coisa que eu acho que todos nós precisamos trabalhar, que é um tema um pouco cultural, né? E aí eu posso dizer, eu falo com propriedade sobre carne suína, que eu sou mineiro, né? Então mineiro gosta bastante da carne suína. E não sei se tem um preconceito que eu acho que vem do passado um pouco com relação à carne suína, de que a carne suína, e para quem tem a minha idade, estudava ainda na cartilha, lá no Caminho Suave, e nos livros antigos da professora, ela, pô, a carne suína, cuidado, porque ela dá tênia, dá verme, dá não sei o quê. E se você for comer a carne suína, come bem passada, para poder matar os vermes. E aí a carne suína bem passada, ela não fica tão saborosa e tão gostosa. Então, acho que a gente precisa mostrar, e foi o que foi feito até nos Estados Unidos, eles fizeram uma campanha grande, que é o The Other White Meat, né? Mostrando os benefícios da carne suína e mostrando hoje
como ela é produzida, com relação até a gordura, colesterol, que completamente diferente da percepção que tinha no passado, e que hoje você pode e deve comer até uma bela picanha suína rosadinha, ela é uma delícia, mais barata e fica ótima. Coloca um limãozinho em cima, é top. Você consegue fazer, e a gente lançou uma linha de medalhão de filé mignon suíno, e é exatamente isso. Você faz, fazendo bem feito, é uma delícia e num custo muito mais barato. Então, eu acho que isso vai acontecer. Um pouco dessa desmistificação que existia da carne suína a um preço bastante competitivo em relação à carne bovina e, obviamente, a China, que eu acho que é um ponto que você bem colocou, tem uma demanda de China enorme pela questão da febre suína africana, que impactou o rebanho de produtos suínos, de produção suína na China, e faz com que a China demandou e tem demandado muito, e aí veio da oferta e da demanda, essa demanda fez que houve um direcionamento para lá. Mas até para você ter uma ideia do que significa a China no mercado dos suínos, a carne suína é a proteína mais consumida no mundo. Ela é mais consumida do que o frango e mais consumida do que o bovino. E isso por causa da China. A China, em 2018, consumia cerca de 115 milhões, desculpa, o mundo, 115 milhões de toneladas. Só a China era metade disso, 55 milhões de toneladas. Então você imagina, quando existe uma quebra da produção na China pela metade, eles deixaram de produzir mais de 20, 25 milhões de toneladas. Isso é mais do que o Brasil e os Estados Unidos juntos produzem. Então, mesmo que o Brasil pegasse toda a produção, os Estados Unidos toda a produção e mandasse para a China, não era o suficiente para atender a demanda deles. Então, isso, sem dúvida, gera um desequilíbrio total. Isso vai ser resolvido. A China vai resolver a questão da febre suína africana. Vai demorar mais uns 3 anos, porque, obviamente, o ciclo para você reestabelecer a produção de carne suína depende de nascer um porquinho, ele levar 6 meses para crescer, mais 1 mês para ter inseminação. Aí a porca fica grávida, demora mais 3 meses, 3 semanas, 3 dias para nascer um porquinho. Então, você tem um ciclo que se cumpre aqui, que vai levar um período ainda mais longo até que se estabeleça. Mas tudo isso para te dizer que a carne suína ela é competitiva, será competitiva e cada vez mais competitiva à medida que a China arrume e ajeite lá a sua produção. E aí eu acho que vai ser positivo para o Brasil, porque ao mesmo tempo essa demanda no Brasil tende a subir, ao mesmo tempo que a China vai demandar menos, o que vai fazer e vai assegurar a competitividade da carne suína com relação ao preço e com relação ao produto em si, a sabor, a preparação, as calorias que são menores. Então, eu acho que é super positivo e a gente acredita muito nisso. Que se colocou com relação ao frango. O frango é aquele que tem o ciclo de aumento de produção mais rápido. Então, quando existe essa demanda, é onde acaba acontecendo o aumento de produção de forma mais rápida. Então, os outros são ciclos mais longos, o preço ele move de forma diferente. Então, ele subiu mais nessas outras proteínas do que no frango, porque a capacidade de resposta de produção de frango também é mais rápida. Mas ele sempre será a grande proteína de entrada para toda a população. Então, se pegar num país como o Brasil, não tenho dúvida que toda a demanda existente aqui, ela continuará. E aí a gente está falando, não estou falando aqui do mercado só de São Paulo, se a gente olhar pelo Brasil afora, em todas as regiões, e analisar a renda per capita de cada região, você não tem a dúvida que o frango vai manter a sua competitividade.
Mas, além disso, aquilo que a gente está falando, a gente vai ter que saber avançar nos outros produtos com cada vez mais valor agregado. Então, isso terá e será cada vez uma prioridade aqui para a BRF, tanto no mercado local como no mercado internacional. Perfeito, tá claro. De novo, eu torço para esse aumento de consumo de carne suína aqui no Brasil. Talvez demore um pouquinho, mas acho que tem muito espaço. Conseguir desmistificar isso, acho que todo mundo sai ganhando, na verdade. Né? Não tenha dúvida. Aí, qualquer dia eu te convido aqui, a gente faz um churrasquinho, uma carne suína aqui, você vai ver como vale a pena fazer um churrasco, por exemplo, só de carne suína, e olha, fica show. Eu sempre brinco que as pessoas falam que carne suína é uma carne gorda. Eu falo assim, você já tentou comer lombo suíno sem colocar limão, por exemplo? Não consegue, tão magro que ele é, um corte tão magro. Né? Mas é uma coisa que eu acho que o pessoal come picanha com aquele monte de gordura e ainda fala mal do coitado do porquinho, né? Injusto ele, né? Mudando um pouquinho aqui de ponto, só para a questão da internacionalização, até perguntar para o Carlos, assim, a gente sabe que a BRF já é uma empresa internacionalizada, né? Mas tem aí o plano de realmente se tornar mais internacionalizada. Acho que uma coisa que sempre que volta na nossa cabeça é essa discussão de produzir no Brasil, exportar e processar no país de destino, ou até produzir no país de destino. Acho que vocês têm planos nos dois sentidos, né? Então, se você puder passar para a gente um pouco da leitura dessa perspectiva de internacionalização e como que é a construção disso, sei que tem alguns pontos que não são mais estratégicos, mas para entender um pouco essa construção. Legal. Obrigado, Leonardo. Bom, primeiro, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. A nossa estratégia de internacionalização é uma estratégia que pressupõe uma atuação relevante nos mercados onde a gente está. Então, posso dar o exemplo do Oriente Médio, onde a gente tem uma mescla de matéria-prima que sai do Brasil, de produtos também que saem do Brasil para comercialização lá. A marca Sadia tem uma preferência altíssima em países da região, chega até 80% de preferência em market share, né? Temos uma tradição de mais de 50 anos, aliás, nós estamos completando 50 anos de atuação naquela região, e a gente tem cada vez mais buscado expandir a produção de produtos de valor agregado com matéria-prima vindo do Brasil. Temos uma planta em Abu Dhabi, uma planta com capacidade para 70 mil toneladas de processado, e temos uma planta agora na Arábia Saudita. Nós fizemos uma aquisição recente, comunicada ao mercado no ano passado, em que nós investimos cerca de 8 milhões de dólares na aquisição, e agora nós estamos fazendo investimentos de mais 8 milhões de dólares. Então, o jogo na região do Golfo, nos países do Golfo, é a gente ir crescendo o nosso valor agregado. O Lorival mostrou bem o nosso painel de inovações ali, como a gente tem crescido e tem colocado mais produtos. Na Turquia, nós adquirimos em 2016 uma operação chamada Banvit, que tinha, à época, cerca de 11% de participação no mercado, ainda uma preferência ali em torno da casa de 20%, e nesses últimos 4 anos e meio, nós tornamos essa marca líder de mercado, um share da ordem de 23%, uma preferência perto de 40%. A Turquia é um mercado vibrante, um mercado que tem escala. Nós temos 3 plantas lá. Eu estou bem à vontade para falar de Turquia, porque eu até sou membro do conselho lá e acompanho de perto a operação. É uma operação em que a gente também está fazendo uma estratégia parecida com o que a gente está fazendo no Brasil, ou seja, aproveitar o nosso parque industrial e investir na automação, expansão de linhas com valor agregado. São investimentos da ordem de 40 bilhões de dólares nos próximos 3 anos, já 11 milhões aprovados e empenhados para que a gente desenvolva com um CAPEX por tonelada muito acessível e uma oportunidade cambial interessante lá para fazer a compra de ativos, a gente expandir o nosso parque industrial, expandir nossa capacidade de acessar mercados. A Turquia também é um mercado exportador, e aí a gente tira proveito de capturar a parte da receita em moeda forte, aí cerca de 30% da receita da companhia lá vem de exportações, né? E a gente vai continuar investindo no canal tradicional, que a gente chama lá de Modern Trade, que é o varejo aqui, os grandes supermercados, a expansão do food service, com o fim da pandemia,
e a Turquia tem reforçado os seus controles da pandemia, isso vai ser favorável para nós. Também o catering é um grande cliente nosso, a Turkish Airlines é um cliente importante que vai retomar também seu fluxo. Então, a gente tem um horizonte bastante interessante adiante na Turquia. Agora ela passa por uma situação econômica difícil, mas a gente tem uma visão de longo prazo para a região. Na China, nosso interesse é por ir ganhando cada vez mais, à medida que a gente vai explorando os produtos comoditizados de frango e de suínos. A gente também, em associação, desenvolver uma parceria lá para uma plataforma de valor agregado, ou seja, sai matéria-prima do Brasil e se processa na China, em associação. Hoje a gente tem uma parcerias de distribuição bem estabelecidas no país. Nós não operamos com tradings ou traders de curto prazo, são canais estáveis e com relacionamento. E no nosso plano 2030, a internacionalização passa por explorarmos oportunidades na América do Norte, de novo, um modelo bem parecido com o Banvit, compra um negócio menor, desenvolve graças à nossa expertise de gestão de marcas e operações e vai crescendo, com visão de longo prazo. Oportunidades em países selecionados na Europa e China, como eu mencionei. As nossas exportações diretas, em que África nós temos uma participação bastante relevante, assim como Sudeste Asiático, Japão e América Latina. Também o movimento é a gente usar a matéria-prima do Brasil, direcionando o volume sempre que necessário, para a gente poder abastecer esses mercados e tirar proveito do nosso benefício de operar com moeda forte, como a gente tem feito nos últimos anos. A demanda na África, principalmente, sofreu muito por conta da pandemia e dos efeitos do preço do petróleo. Agora, com a retomada dos preços do petróleo, os países voltam a fazer reserva e constituir estoques, assim como os efeitos da pandemia também vão passar. Então, de maneira geral, aqui, direcionalmente, as exportações são mais ou menos entre 45% a 50% das receitas da companhia. A gente vai trabalhar nessa estratégia. Perfeito. E eu tenho uma dúvida, toda vez que a gente fala sobre esse processo de internacionalização da BRF especificamente, que o Brasil é extremamente competitivo na produção de frango, de suíno, carne bovina, assim, produção de alimentos de maneira geral, o Brasil é muito competitivo. Mas ainda em alguns casos vocês enxergam a oportunidade de produzir em outros países. Tá? Imagino que deve ter uma questão tributária, tarifas de importação que isso impacta, custo da mão de obra nesses países, mas eu queria entender um pouco na relação entre competitividade do Brasil e até a própria força da marca BRF, Sadia, Perdigão, de entrada nesses países, né? Como é que essa força, se ela abre um pouco mais de facilidade para vocês, se isso traz mais players, entender qual que é a relevância disso nesse processo de internacionalização. Porque eu entendo, imagino que seja um processo bem complicado. Né? Não, você vê... Só rapidinho, Ricardo, só para dar um dado aí, eu te passo aqui. Léo, só uma coisa importante com relação a alimentos, tá? O trade mundial de alimentos, ele tende a ser baixo. Por quê? Porque todos os países eles tendem e querem garantir a produção dos seus alimentos em solo, tá? E aí por isso que muitas vezes a gente vê aqui as exigências dos países com relação à qualificação dos produtos, elas são muito maiores para se importar do que a própria exigência que ela tem local. Então, a gente tem que saber lidar com isso, a competitividade do Brasil, mas também estar presente nesses países para não sofrer com excessivo, às vezes, exigências que possam ter e a volatilidade que tem de mercado que abre e fecha. Desculpa aí, Carlos. Contigo aí. Não, por favor, foi um ótimo ponto. E aí, só para levar para a questão da marca, em complemento ao que o Lorival falou, vou te dar o exemplo de Banvit, né? A Banvit é uma companhia totalmente integrada na Turquia, então a gente tem desde o desenvolvimento genético até a comercialização com valor agregado. A gente pegou essa marca, aplicou as nossas práticas, aprendeu também com a cultura turca e desenvolvemos ela. Né? Essa estratégia é uma estratégia que será replicada em outras regiões que a gente for atuar, não necessariamente será a marca Sadia. Então, você pega o caso de
Estados Unidos ou Canadá, por exemplo, você tem marcas regionais interessantes que podem ser exploradas e desenvolvidas, a gente tem esse know-how, assim como na Europa, né? E na China, obviamente, a gente tem que avaliar se a pertinência do uso das nossas marcas faz mais sentido do que usar uma marca regional desenvolvida com um parceiro. Então, tudo isso vai depender de qual vai ser a nossa estratégia regional. Normalmente, o que a gente está procurando é buscar operações em que a gente coloque valor agregado, ou seja, a gente não quer ficar com a integração toda, porque isso viria ou de aquisição do próprio território onde vai estar situado, ou de exportação do Brasil, de novo, graças à competitividade e à escala que a gente tem aqui em custo. Perfeito, acho que ficou super claro. A gente está se encaminhando aqui para os minutos finais e eu acho que a gente não pode deixar de falar de ESG nessa live, análise dos fatores ambientais, sociais, de governança, que a gente sabe que vocês estão fazendo um trabalho bem reforçado nesse sentido. E acho que até por ser líder de mercado, vocês têm uma grande oportunidade aí de realmente puxar essas iniciativas, tanto do ponto de vista do plant-based, quanto do ponto de vista do orgânico, quanto do ponto de vista até do free range, que era um ponto específico que eu queria perguntar para vocês. Então, acho que, em primeiro lugar, abraço para a Gabi e para o Pedro do RI, que sempre nos ouvem perguntando disso. Acho que todo call a gente vem conversar sobre ESG, sobre todas essas iniciativas de inovação que vocês também exploraram no começo do call. Mas eu queria saber, dentro dessas diversas iniciativas que a gente mencionou, tem alguma que vocês enxergam com um potencial maior? Como que vocês enxergam essa questão da pressão pelo free range, aí, pela questão dos frangos e das galinhas caminhando livremente na criação? Acho que são alguns pontos que realmente a gente ouve bastante questionamento sobre, acho que vocês têm muito a contar. Então, obrigada desde já. Quer falar, cara? Oi, você quer falar? Ou... Eu posso começar aqui. Na verdade, Larissa, assim, super relevante, acho que é um item hoje que está na pauta, que está em todas as nossas discussões. E isso é tão importante para a gente que hoje a gente tem uma vice-presidência que trata desse assunto, sustentabilidade, de reputação, relações institucionais, e trata do tema de ESG. Temos, até na nossa indústria, não é muito comum, mas a nossa indústria mostra que a diversidade para a gente também é importante, a gente leva a sério. Nós temos a Gabriela de RI, nós temos a Graziele, que é a vice-presidente toda essa área de sustentabilidade social e reputação, está tudo com ela, então é a VP que está com a gente. E a gente está, de fato, trabalhando e temos metas com isso. Então, só para dar, antes de passar a palavra para o Carlos, por exemplo, hoje, e para todas as nossas metas de todos os executivos da companhia, nós já temos metas de ESG, tá? Que afetam a remuneração variável de todos nós. E isso com relação à sustentabilidade social, menor uso de água, uso mais adequado de energia limpa, também os temas de bem-estar animal. Então, tudo isso. E o Carlos, já passando para ele também a gente já incluiu. Quando a gente vai avaliar um investimento em CAPEX novo, não é só o financeiro, a taxa de retorno que ele dá, mas é também a taxa de retorno que ele dá e como ele contribui para que a gente trate da emergência climática e dos itens de sustentabilidade. Então, isso nós ajustamos os parâmetros de tomada de decisão da companhia, refletindo exatamente essa demanda como a gente leva a sério. Então, isso está lá no critério, por exemplo, do caso do comitê de CAPEX, que ele lidera dentro da companhia. Carlos. E a gente tem feito uma série de iniciativas, Larissa e todos, em relação a cage free, né? Então, toda a linha Sadia Orgânico, por exemplo, ela já é trabalhada no sistema de free range, né? A gente tem também nos ovos, né? Os ovos também, todos operando em sistema de cage free, fazendo processamento, e a gente tem um compromisso já no nosso site, a gente listou todos os compromissos que nós vamos fazer em sustentabilidade. Até 2025 nós estamos com a implementação completa disso, né? 100% da cadeia de aves hoje ela é cage free, incluindo perus, né? E em suínos
a gente também está adaptando gestação individual para gestação coletiva para matrizes até 2026. Hoje, nós temos 45% implantado. Isso vem de onde, Larissa? Da escuta. A gente teve um processo de escuta muito forte das entidades de bem-estar animal, das entidades de proteção ao meio ambiente, sobre rastreabilidade de grãos. A gente teve um trabalho muito grande em relação à governança, né? Resolvemos a pendência que havia com a SEC americana, envolvendo ainda as ocorrências que aconteceram em 2018, agora no primeiro trimestre. Nossa evolução na reputação corporativa, de acordo com a pesquisa da Merco, é sensível, né? Assinamos o compromisso de equidade é prioridade, que é o compromisso do Pacto Global da ONU. Somos parte do Pacto Global da ONU, um dos membros aqui brasileiros desde 2007, né? Temos reforçado a nossa atuação de cidadania corporativa com doações. 50 milhões de reais foram reservados para suporte ao sistema de saúde, às equipes que estão trabalhando na ponta, na oferta de materiais. Também contribuímos com um grupo de empresas na entrega de 5 mil concentradores de oxigênio, né? Assinamos recentemente os 3 primeiros contratos de eficiência energética com integrados, o que beneficia produtores de média renda no Brasil inteiro, um programa inicial de 200 milhões de reais de fomento à eficiência energética. O que eu quero dizer com isso? As granjas vão passar a ter abastecimento de energia solar, né, com uma redução de custo sensível para o nosso integrado, né? Então, em cima de toda a nossa plataforma ESG tem um princípio, né? A companhia tem que ser sólida economicamente, um balanço resiliente, que ela seja uma companhia com resultados previsíveis, estáveis do ponto de vista estatístico e que ela seja adaptável a cada ciclo. Você tem diferentes ciclos de oferta e demanda, diferentes efeitos nos custos, pressão inflacionária sobre o balanço, pressão de juros, a tendência de juros a subir, vocês melhor do que ninguém têm explorado isso com o mercado, e a companhia aqui, sob liderança do Lorival, a gente tem feito um trabalho de deixar a companhia cada vez mais preparada e resiliente para enfrentar esses desafios no futuro. Aí, Lori, se quiser complementar alguma coisa. Não, isso aí. Muito bem. Bom, até a gente está realmente bem no finalzinho. Dos 5 principais pontos que vocês falaram bastante no BRF Day, né, tem a questão da internacionalização, que a gente já falou bastante aqui, falamos da parte de plant-based, até um pouco da carne de laboratório, essa questão da carne suína e da parte de processados. E até eu lembro certinho de ter ficado surpreso quando vocês trouxeram numa discussão toda focada em indústria de alimentos, trouxeram a frente de pet food para essa discussão, né? Acho que até dando uma relevância para essa operação, que acho que nem todo mundo tinha essa percepção, eu não tinha essa percepção, então, pelo menos um breve comentário a respeito do que vocês enxergam de oportunidades nesse cenário de pet food, por que ele é tão relevante para a BRF? Vamos lá, eu acho que assim, por que vem? Primeiro, a gente tem que olhar, e a gente olhou muito o nosso lado competitivo, o nosso lado da produção. Como se colocou lá no início, hoje nós somos talvez o maior produtor de ração do país, porque nós produzimos a ração para todos os nossos animais e todos os nossos integrados. Nós somos o maior comprador de milho do Brasil, comprando diferentes áreas. Então, nós temos uma escala, uma capilaridade muito relevante na compra desses insumos, na produtividade. Além disso, nós já temos fábricas de ração. Então, quer dizer, o CAPEX adicional que a gente tem que fazer, ele é marginal, não é iniciado do zero. Então, a outra coisa, muito dos insumos usados para a produção de ração de pet food já vem nós hoje já produzimos, já temos dentro de casa e nós fornecemos para a indústria, que são os óleos de aves, de frango, óleos de suínos. Então, nós já temos esse insumo dentro de casa. Então, isso nos leva a ter uma capacidade produtiva muito relevante.
E é um mercado que cresce muito. É um mercado que a demanda de ração PET tem crescido a duplo dígito ano a ano. E o Brasil já se tornou o maior mercado mundial de pet food, atrás apenas dos Estados Unidos. Então, e a gente hoje já tem acesso ao varejo tradicional. Então, quando você coloca todos esses fatores, é um mercado onde a BRF tem condição de ser protagonista nesse segmento. Onde a gente tem um desafio mais grande é exatamente entrar no canal de venda especializado, que hoje nós não atuamos. Então, com isso, nós trouxemos, já tem um time trabalhando, tem o Vladimir Naganov, que é um ex-presidente da Royal Canin do Brasil, com vasto conhecimento. Então, não tem dúvida que, juntando o lado da competitividade na produção, por já ter aqui os insumos para a produção de PET e esse acesso ao mercado, a gente definiu isso também como uma prioridade para também alimentar os nossos pets, né? Então, também é alimento para os nossos pets que estão cada dia mais exigentes com relação à diversificação do produto e à qualidade do produto. Então, também por isso que é uma prioridade para a gente. Não, tá ótimo. Bom, é claro que se vocês quiserem fazer algum comentário final, até, Lorival, se quiser compartilhar aquela tela do mercado ainda no final da apresentação, mas acho que até pega um pouco do que você comentou mais cedo, né? É difícil esperar alguma coisa positiva em meio a tudo que está acontecendo, mas acho que é nessas horas também que os melhores players do mercado, as empresas bem posicionadas, conseguem se adaptar e buscar caminhos mais rentáveis ou até realmente se posicionar mais rápido que os concorrentes. Então, até a gente tem um call de compra com o BRF, né? A gente acompanha a empresa já faz um bom tempo. Acho que a gente tem dúvidas, talvez, de curto prazo, mas nenhuma dúvida de médio e longo prazo, que a gente realmente acredita na performance da empresa. Então, acho que se vocês quiserem algum comentário final, mas de qualquer forma eu agradeço pela conversa de hoje à noite, Lorival e Carlos. Acho que tem muita coisa para poder falar de BRF. Acho que isso é um ponto positivo, né? São várias frentes diferentes que vocês têm realmente de captura de valor, né? Então, o discurso é bem amplo. Eu agradeço mais uma vez. Se quiser fazer algum comentário final. Você permitiu, Lori, para fazer o aviso paroquial e aí você faz o comentário final? Tá bom, claro. 2 avisos paroquiais. Não perca dia 12 de maio, nossa divulgação de resultados, teleconferência dia 13 de maio, e este cupom que está aqui na sua tela vale por 24 horas. Então, terminou a live, corre lá no nosso site e faça sua compra no Mercado em Casa. Vocês vão gostar. Em 24 horas vocês vão receber os produtos na sua casa. Lori, por favor. Não, tá ótimo. Excelente. Então, primeiro, obrigado, Leonardo, obrigado, Larissa, obrigado a todos pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês o que a gente tem feito na BRF e o que a gente vai fazer e quer fazer ainda mais. E só reforçando o ponto que você colocou, Leonardo, e, de fato, alimentos, no momento que seja crises, pandemia, momento melhor, momento pior, todos nós precisamos nos alimentar. Todos nós podemos mudar um pouco a forma, o local da gente se alimentar. Mais dentro de casa, mais fora de casa, ambiente público, menos ambiente público, mas isso cada vez mais é importante num momento como esse. Então, a resiliência da indústria, uma demanda, um crescimento que a gente espera vai vir junto com a demanda e o crescimento da população em geral. Então, a gente está muito confiante no plano que nós fizemos e temos bastante confiança aí que chegaremos e superaremos a ambição que nós definimos. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado. E a gente sempre brinca que a gente cobre o setor de agroalimentos e bebidas. Então, a gente está sempre falando de coisa positiva, tudo que a gente consome. Um benefício que a gente tem de falar de coisas e até perto do horário do jantar também. Então, agradeço a todos por assistir a live. Qualquer coisa também entre em contato com a gente. Obrigado e boa noite. Obrigado, um abraço. Até a próxima. Obrigado.